Estamos ao vivo, acredito eu. Deixa eu só atualizar no outro computador aqui, aí a gente inicia. Deixa eu só atualizar no outro computador aqui, aí a gente inicia. Olha, 2 Renans. Fechar isso aqui. Estamos ao vivo, então boa noite a todos que estão assistindo a essa live. Queria dar boas-vindas a todos que estão aqui no painel comigo. O Arthur Baldin, a Nayara Rodrigues, Edgar Jacques, a Marina Guimarães. Hoje nós teremos aqui como intérpretes de Libras o Juliano Prats e a Diana Mendonça, tá? Então eu vou me apresentar, eu sou o Renan Nakano, aqui ao meu lado está o Alex Jimenez. Eu vou me autodescrever também, eu sou um homem branco, tenho cabelos louros, estou usando um óculos com molduras pretas, tenho olhos levemente puxados, sou descendente de japonês, tenho nariz fino, boca média, com lábios finos, tenho um rosto oval. Hoje eu estou vestindo um suéter na cor vinho. Eu vou deixar o Alex se autodescrever para vocês. Olá, pessoal. Eu sou Alex Jimenez, eu sou um homem branco, cabelos quase grisalhos, castanho claro para grisalho, tenho uma barba bem grisalha, eu estou usando óculos e uma camiseta azul com alguns dizeres. Vamos lá, eu vou apresentar também, eu vou descrever o Juliano Prats, que é um intérprete que está aí mostrando no vídeo para vocês. Então, ele é um homem negro, de pele clara, ele tem cabelos curtos, barba e bigode. Os cabelos, a barba e o bigode são na cor preta. Ele está usando uma camisa preta e o fundo dele é branco. Só complementando minha descrição, o fundo aqui atrás de mim e do Alex, ele é totalmente preto, é um fundo infinito. Então, posteriormente, cada um vai se apresentar, né? Por favor. E aí, eu queria falar um pouquinho sobre o projeto. Essa atividade aqui, ela é uma atividade de contrapartida do projeto aprovado pelo PROAC, de artes visuais. Nós fomos selecionados em 2020. O projeto se chama O Ato Fotográfico Acessível, Subversivo e a Sua Transversalidade Cultural. Ele está atualmente em exposição no Museu da Energia de São Paulo, vai ficar em exibição até o dia 7 de janeiro. E aí, na segunda quinzena, segue para o Museu da Energia de Itu, tá? E aí fica lá até março. Essa exposição, quem está fazendo a curadoria é o João Kuxer, e aí a gente teve também a curadoria dos recursos de acessibilidade do Edgar Jacques, que está aqui com a gente. Também participaram da exposição como retratadas, né? A Marina Guimarães, a Nayara Rodrigues, que está aqui também. Então, essa exposição, ela vem com o intuito de não apresentar somente fotografias. A intenção é apresentar o maior número de recursos de acessibilidade que a gente pode numa exposição fotográfica. Então, a gente tem ali na exposição recursos de audiodescrição, de videolibras, piso tátil, mapa tátil. A gente estava comentando, né, Edgar, essa exposição, na verdade, ela é sobre recursos e não sobre fotografia. A fotografia acaba sendo um complemento a essa exposição. A gente queria, na verdade, chamar atenção para os recursos e as formas possíveis da gente acessibilizar uma exposição fotográfica, mas tendo em mente que pode ser aplicada a qualquer área cultural, né? Obviamente, talvez a gente tenha aí uma troca de recursos, mas os recursos eles podem ser aplicados a qualquer atividade cultural. Então, quem puder, quem estiver em São Paulo, visitar a exposição que está no Museu da Energia, aqui de São Paulo, e posteriormente, quem for aí das regiões, né, Itu, Campinas, enfim, arredores, para visitar lá em Itu. Eu deixei na descrição dessa atividade aqui os links para fazer agendar a visita, tá? Então tá tudo certinho aí. Essa atividade aqui, então, nós convidamos a Marina, o Arthur, a Nayara, o Edgar, para a gente falar da pessoa com deficiência nas artes. A gente vai discutir aqui um pouquinho e refletir sobre as áreas de atuação de cada um deles, quais são as dificuldades, as barreiras, como que eles
vem a questão de acessibilidade em espaços culturais também. Então, eu vou fazer assim, eu vou passar a palavra para o Arthur Baldin, que está aqui com a gente, ele vai iniciar a fala, e posteriormente a gente vai passando a bola para os outros também. Então, pessoal que está aqui assistindo a gente espera que vocês gostem e sejam bem-vindos novamente. Eu vou estar aqui no cantinho moderando o chat. Isso, ótimo. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Primeiramente, né, me apresento aqui. Eu sou o Arthur. Eu gostaria de agradecer o convite aí do Renan e do Alex para falar sobre este assunto tão importante. Dizer que eu me sinto honrado de estar aqui compartilhando essa mesa com pessoas, artistas tão importantes como Edgar Jacques, a Nayara e a Marina Guimarães, né? O Edi e a Marina eu já os conhecia, né? A Marina da Associação Fernanda Bianchini, o Edgar Jacques, apesar de não ser da associação, é a pessoa que me apresentou a associação, onde eu trabalho atualmente, né? Eu sou um homem branco, né? De cabelos... enfim, não sei definir meu cabelo, castanho, crespo, né, com uma barba um pouco mal feita, tem que aparar, com óculos grande, um aro cinza e brilhante e uma blusa azul. No meu fundo tem uma parede branca, tá? E, bom, eu sou ator, professor, às vezes metido a escritor também, e tendo muito, né, tendi né, no ano passado eu escrevi um mestrado sobre o corpo deficiente nas artes e na mídia, e nesse ano eu cheguei a escrever alguns artigos aí sobre a importância de incluir pessoas com deficiência nas artes. Então, estou muito feliz e muito honrado com esse convite. Nós que agradecemos pela sua participação. Vou passar agora, então, a palavra para Marina. Boa noite. Bom, inicialmente é uma honra também estar aqui e falar sobre esse assunto que a gente tem tantas reflexões. Então, meu nome é Marina Guimarães, eu sou branca, tenho cabelo liso, tá grande, eu olho castanho, agora eu estou com uma blusa roxa, que eu acho que é o que dá para ver, e no fundo aqui é uma parede branca, mais ou menos, mas eu não sei o que dá para ver por aqui na câmera, mas eu estou aqui na sala e estou em casa, e eu faço balé lá na Associação Fernanda Bianchini há muitos anos já. A gente faz apresentações aí pelo Brasil e também já fizemos fora do país também. E eu também comecei há uns poucos tempos aí no circo e nos aéreos, né, que eu gosto bastante. E fora isso, eu também eu trabalho com outra coisa, né? A arte ficou mais para mim como um hobby que eu levo muito a sério, porque a gente vai comentar um pouquinho sobre, eu acho que é uma boa reflexão, né? Sobre o porquê da minha decisão, de repente falar, não, é melhor eu acho que a arte ainda não tem tanto espaço, né? Para mim, quanto bailarina, enfim. Mas aí a gente comenta um pouquinho daqui a pouquinho. Maravilha. Então, agora vou passar a palavra para o Edgar Jacques. Vamos lá. Eu sou um branco, baixo, tenho cabelos castanho claros, encaracolados e curtos, tenho uma faixa azul pintada do lado esquerdo do meu cabelo agora, faz umas 2 semanas que ela tá aí, apareceu do nada, não sei o que aconteceu. Eu tenho sobrancelhas finas, olhos redondos, castanhos escuros, fundos, tenho nariz grande, boca pequena, tô usando um fone branco,
Estou usando um moletom vermelho, vinho, sei lá, uma coisa assim, com um escudo das casas de Harry Potter. Estou sentado na cadeira do meu quarto, que também é meu escritório. Atrás de mim é possível que vocês estejam vendo uma persiana azul e 3 prateleiras com princesas da Disney, tipo Barbie, que eu coleciono princesas da Disney. Tem uma parte da coleção ali, a outra parte não dá para ver porque fica acima do computador. Eu sou ator de formação, estou terminando o curso de letras agora, sou consultor em audiodescrição, tenho 2 livros publicados, uma peça de teatro que foi transformada em livro, um romance chamado Encontramos o Gato Verde, que saiu agora há poucas semanas. Canto também, fiz algumas aulas de dança lá na associação, em outros lugares também. Também faço aulas de circo, mas não tenho o mesmo talento que a Marina. Escrevi algumas peças de teatro, inclusive Só Se Fechar os Olhos, que é um espetáculo sonoro de performance de dança também, e que foi transformado num outro espetáculo chamado Para Além do Gesto, que é a versão em Libras, né, do Só Se Fechar os Olhos, que é estrelada pela Catá, que é uma atriz surda, e pela Nai, que está aqui com a gente hoje. É isso, acho que esse sou eu, por enquanto. Legal, ó. Agora vou passar para a Nayara e a Diana Mendonça vai fazer a vocalização dela, tá? Então, Juliana, eu vou trocar você com a Diana agora, tá bom? Vamos lá. Eu vou só descrever a Diana, então, para vocês. A Diana é uma mulher magra, tem cabelos na altura dos ombros, ela é parda, tem olhos castanhos escuros, a cor do cabelo também é castanho escuro. Ela tem nariz fino, boca pequena, está usando uma camiseta de manga 3/4 na cor preta e gola careca. Ao fundo dela é um fundo branco, totalmente branco. Então, Nayara, agora é contigo. Primeiramente, eu vou fazer a minha descrição. Eu estou com fundo aqui atrás branco, próximo à cozinha. Eu estou usando um turbante, uma camisa, não sei muito bem como definir a cor, é parecido vermelho, com lilás. Estou com uma camisetinha por baixo branca. Eu sou uma mulher negra, estou de batom vermelho escuro e esmalte preto. Tá aqui. Bom, meu nome é Nayara e esse é o meu sinal. Eu nasci no estado de Brasília e me mudei para São Paulo. Bom, eu gostaria de agradecer, Renan, pelo convite de estar aqui, esse convite maravilhoso. Também gostaria de agradecer aos intérpretes que estão aqui me acompanhando e todo esse time que está aqui, um time maravilhoso que vamos conversar hoje à noite. Bom, eu trabalho com consultoria em Libras, também com tradução e interpretação. Eu também sou consultora de acessibilidade em diversos locais culturais. Eu sou atriz, poetisa, e deixa eu ver o que mais. Tenho 2 filhos. Bom, é só isso. Legal. Di, você continua, então, a interpretação agora, né? Beleza. Então, vamos iniciar essa discussão para a gente trazer bastante reflexão aos nossos convidados que estão nos assistindo. Então, Arthur, você quer começar iniciando aí essa conversa e a gente vai seguindo? Como eu disse, todo mundo pode interagir entre si e vamos que vamos. Bora, vamos começar. Eu já de antemão falo para vocês, me cortem. Porque se vocês não me cortarem, eu vou falando e não paro. Enfim, então sem pudores, por favor. Não, eu acho, inclusive, sensacional essa discussão, né?
Enfim, a Marina levantou um ponto aí do porquê que ela vê como um hobby sério, e isso eu também não vou entrar nisso agora, né? Vou deixar para ela, mas também eu sou professor e ator, né? E não é que eu dou aula em um colégio para poder ter meu trabalho de atuação. Eu dou aula em 4, né? Então, quer dizer, o que torna a vida um tanto caótica, né? Imagina, ser artista, professor de teatro e ainda com deficiência no Brasil, né? Onde, é, é, enfim, é caótico como se olha para essas pautas, né, num Brasil como o nosso. E essa questão do artista é muito interessante, porque a arte, diferente das outras áreas do conhecimento, e também isso eu queria jogar para os meus colegas também para a gente discutir, ela toca no sensível, né? Quer dizer, né, não é que nem a sociologia, ou a filosofia, ou a engenharia, né, que é uma coisa muito teórica, são leis da ciência que explicam o mundo, mas não tem essa preocupação em sensibilizar a humanidade. E de uns tempos para cá, em épocas tão que a gente vive em épocas tão raivosas, assim, a gente não vai conseguir convencer o outro ou levantar pautas importantes sem trazer essa questão das artes, porque é a arte que sensibiliza o homem, né? A arte toca no não precisa necessariamente tocar no consciente, mas sim no subconsciente, né? Do ser humano e afins. Então, essa é a importância de ter artistas com deficiência, porque os deficientes uma boa forma de dar um protagonismo para os deficientes na sociedade é dando protagonismo para ele nas artes, porque, puxa vida, que nem, por exemplo, sei lá, ver uma orquestra com corpos muito normativos, tá, é só uma orquestra, mas ver uma orquestra ou uma companhia de dança ou enfim uma banda de rock, enfim, né, com pessoas com deficiência tocando, atuando, né, produzindo, contribuindo para aquele coletivo, assim, consequentemente aquele público vai olhar, puxa vida, aquela pessoa com deficiência que até então na minha cabeça era uma pessoa que não era capaz, né? Tem hoje em dia a palavra que está muito, né? Capacitismo, né? É totalmente capaz. E isso, né? Se a curto prazo, né? Tem um efeito muito individual, ou seja, né? Naquela plateia, naquele público que o vê, a longo prazo vai ter um efeito mais coletivo e impactar em políticas públicas, dando protagonismo para essas pessoas. Por isso que eu acho que as artes, nesse sentido, né, sendo diversa, né, e se abrindo a esses corpos com deficiência, vai estar fazendo um grande trabalho, mesmo que a princípio pareça um trabalho micro, mas a médio e longo prazo pode ter um efeito macro, né? Eu queria comentar uma coisa disso que o Arthur está falando, pode ser? Acho importante essa perspectiva do artista deaf, e o que eu gostaria de salientar nisso é a potência, a possibilidade desse artista deaf oferecer a sua perspectiva, porque, em princípio, a arte da pessoa com deficiência é vista como uma arte menor, né? No sentido de que ela é balizada na superação de limites. Olha, estamos aqui vencendo desafios, derrubando barreiras. Mas eu acho também importante a gente pensar que esses corpos, eles têm uma necessidade de expressão
que é particular, como é a necessidade de expressão de qualquer outro artista. E que qualquer outro artista produz a partir das potências do corpo que ele tem. E acho que o mesmo pode se aplicar e deve ser aplicado ao corpo da pessoa com deficiência, inclusive no pensamento de que a gente não busca uma equalização com o corpo não def, né? Pelo menos na arte de pessoas com deficiência que eu reconheço como potentes, tem essa característica de dizer, olha, este é um corpo que produz isso assim desse jeito. E esse assim desse jeito é tão bom quanto o assim desse jeito de qualquer outro corpo, seja ele com deficiência ou não. E eu não preciso ficar buscando uma equiparação, uma vontade. Eu já escutei algumas vezes, né, saindo de cena, e já fiz personagens enxergantes em cena, no teatro, e eu saía de cena e eu via, nossa, mas nem parece que você é cego. Como se esse fosse o maior dos elogios que a minha arte pudesse receber. Quando, na verdade, parece sim que eu sou cego. Tem que parecer. Então, de uns tempos para cá, eu tenho trabalhado muito batido muito nessa tecla do parecer sim. Por que eu tenho que negar? Qual é o demérito? Qual é a vergonha? Qual é a desvantagem em ser uma pessoa cega? Por que eu tenho que não parecer? Por que receber um elogio deve soar como elogio se a gente está negando uma característica que é minha? Quer dizer, se você pensar, por exemplo, que você vai elogiar um ator preto, um ator negro que acabou de sair de cena, você vai virar para ele e falar assim, nossa, você nem parece negro em cena. Olha como pejorativo isso soa. Né? Você está querendo negar uma característica que é tão dele, que é tão válida quanto qualquer outra. Né? Então, por que a deficiência também tem que não pode ir pelo mesmo caminho, né? Pela mesma seara? Eu não vou negar. É isso que eu sou, é esse corpo que eu tenho. E o que eu vou produzir é partindo desse corpo. Eu não vou negar esse corpo. E eu não tenho por que negar esse corpo. É assim que a gente começa a estabelecer uma identidade, né? Enquanto pessoa, enquanto artista. E a arte da pessoa com deficiência, concordando um pouco com o que o Arthur estava falando, tem essa função da naturalização, né? No sentido de que se eu vejo um ator com deficiência de verdade, né? Não um ator um ator enxergante fazendo papel de cego em cena, um ator com deficiência de verdade, desempenhando sua função cênica, traz essa sensação de naturalidade, né? Traz esse lugar de, olha, essa pessoa pode ocupar qualquer espaço, ela está ali no palco, mas ela também poderia estar na recepção de um hotel, mas também poderia estar sendo meu psicólogo, meu psiquiatra. Então, a gente traz uma noção de naturalização para esse corpo. E eu acho que a gente vai vencer o capacitismo quando a gente tornar essas características do cotidiano, do dia a dia de qualquer pessoa. Exato. Marina, Nayara, vocês querem comentar, Nayara? Eu acho que realmente, assim, essa importância, né, da pessoa com deficiência na arte é tornar as coisas mais naturais, porque a pessoa com deficiência ela tem que tomar o seu lugar na sociedade em todos os espaços, né? Porque senão a falta muito do capacitismo é a falta de informação e a falta de convivência e vivência com as pessoas com deficiência, né? Então, às vezes a gente começa a observar, né? Por exemplo, alguns papéis até de pessoas na arte, assim, que são pessoas com deficiência. Quando são papéis que, de repente, elas vão ter uma atuação maior, as pessoas costumam pegar uma pessoa sem deficiência para fazer o papel de uma pessoa com deficiência. Agora, se a pessoa percebe que o papel daquela pessoa, daquele personagem com deficiência, de repente vai ter um papel menor, aí eles, vamos dar oportunidade. É claro que isso é o começo, né? Mas a gente não quer que seja assim. Assim como
a gente também não quer que toda pessoa com deficiência seja uma pessoa assim, com deficiência, e isso seja enfatizado no personagem dela. Mesmo no balé também, a gente já também viu várias pessoas dizendo essas questões de, nossa, mas nem parece que, que elas são cegas e tal. E a questão não é essa, porque a gente não quer negar, a gente só quer dançar com qualidade. Agora, e a gente não nega, e cada vez mais, porque, por exemplo, quando a gente está dançando, ficam uns professores nas coxias que eles, às vezes, nos orientam para a formação de fila, né? Mesmo no palco, quando a coreografia tem muita movimentação e muita gente, às vezes a gente, né, precisa ali se chamar, e para mim, tudo bem, né? Eu não estou querendo esconder nada, eu só quero fazer o que eu faço bem, né? O que eu falava desde de criança, né, quando entrei no balé, que eu não quero ser aplaudida pela deficiência, eu quero ser aplaudida pela qualidade do trabalho, né? E eu acho que a gente está num caminho, mas é muito importante não só, né, essa exposição para ver que as pessoas com deficiência, elas, sim, são artistas e elas também querem ter acesso à arte, né? E da mesma forma que a gente muitas vezes não tem as mesmas oportunidades que uma pessoa sem deficiência, que uma pessoa sem deficiência tem, igualmente é como público, né? A gente não tem as mesmas oportunidades de acesso à arte, à cultura, e às vezes é muito acaba ficando meio banalizado quando a gente compara que a gente não tem acesso a tantos outros direitos, mas deve ser levado a mesma importância à arte, à cultura, porque faz parte, né, da vivência e do ser humano, né, como completo, né, de ter a sua formação, de ter as suas convicções, o seu acesso. Então, a arte e a cultura, elas são igualmente importantes a todos os direitos que as pessoas com deficiência precisam ter, né, para ficar em igualdade de oportunidade com as outras pessoas. Vamos lá, a Nayara vai falar disso, faz a vocalização dela e depois a gente faz a troca? Pode ser. Beleza. Só complementando, eu estava vendo cada opinião, também falou sobre capacitismo, e assim, capacitismo é todos os dias, é uma rotina e muitas vezes parece que não vai acabar, porque por mais que a pessoa aprenda, a gente ensina, é bem difícil, sabe? É necessário ter um treino para isso, para ver a pessoa com deficiência de uma forma diferente, e às vezes as pessoas vêm e por dentro falam, tá, ela é uma pessoa normal e às vezes, é perfeita. Eu já vi ouvintes, por exemplo, colocar em frase assim, ainda bem que eu nasci perfeito, eu não tenho nenhum defeito no meu corpo. E isso é um preconceito, sabe? É banalizar, e também sobre a questão do trabalho como atriz ou, enfim, artista. Eu vejo na televisão, por exemplo, a Rede Globo, e em outros canais, não é só um canal como a Rede Globo, mas em diversos outros canais, eu vejo no Netflix, enfim, em várias outras emissoras, o diretor, sabe, o diretor daquele conteúdo escolhendo pessoas, atores normais, ditos normais, e que não tenha nenhum tipo de deficiência, sabe? Aí parece que ele escolhe um personagem e vai lá e nesse personagem coloca, esse personagem vai ser surdo, mas essa pessoa, esse ator é um ouvinte, aí vai lá, ensina libras bem rápido, de qualquer jeito, para a pessoa, como se fosse fingir que fosse surda. E, assim, eu vejo, na verdade, tem muitos surdos, atores, atrizes, e que são pessoas perfeitas,
e os diretores não escolhem eles. Por que que não escolhe a pessoa com deficiência, mas vai lá e escolhe uma outra pessoa para fazer um personagem? Só porque vai fazer um papel falso, um papel de deficiente. Teve um filme no Netflix recentemente sobre o é um filme no Netflix que se chama Amor Sem Medida. E esse filme Amor Sem Medida, um dos personagens, o papel de um desses personagens, ele é um anão, na verdade é um personagem anão, e assim, ele não é anão, na verdade, e a gente tem vários atores anões de verdade, né? E famosos, mas o diretor preferiu escolher uma pessoa dito normal para fazer o papel de anão. E parece que o diretor ele não vê isso, sabe? E a gente tem atores anões, a gente tem pessoas de potência maravilhosas que podem fazer esse papel, né? Ser esse personagem, e de verdade. Aí parece que o diretor ele tem medo de chamar essas pessoas com deficiência e vai lá, acha que perde o interesse, o público perderia o interesse, o diretor ele está mais preocupado em pessoas famosas, porque aí todo mundo já conhece, a audiência sobe, enfim. Sabe, para mim, assim, falta respeito mesmo. É necessário que haja o respeito. É como se ele roubasse o direito do deficiente na arte, é a oportunidade dele de estar num trabalho desse. Ele rouba esse direito e, assim, eu fico bem incomodada com isso. Por exemplo, eu sou surda e eu fui, há um tempo atrás, convidada para participar de um teatro, de uma peça. E eu percebi que eles ficaram preocupados em como iria se comunicar comigo, como seria, sabe? Eu não sei, eu senti que eles ficaram com medos, parece que eu era um monstro. E não é, na verdade, não tem essa. Dá para fluir. Eu falei que a gente podia conversar, que eu leio lábios, enfim, que é só ter um pouquinho mais de paciência. E assim, eu senti que eles não tinham paciência, sabe? E também que eles reclamavam, é caro contratar um intérprete para esse trabalho, a gente está sem verba para esse fim. E assim, isso é algo rotineiro, é algo que acontece, é algo que a gente sempre vê, sabe? Em festivais, em estádios, a gente pergunta, e o intérprete? Aí é sempre aquela desculpa, não, contratar um intérprete é muito caro. E assim, é bem difícil, é muito difícil. Enfim, por causa que a gente sempre vê essa fala, sabe? Que tem respeito à inclusão, que respeita a pessoa com deficiência. A gente só vê elogios. Nossa, que lindo, mas na prática, sabe, no real, não tem nada disso. Não, eles não fazem aquilo que eles elogiam. Ai, que bonito. Ai, eu não posso contratar um intérprete porque eu não tenho verba. Ai, desculpa, desculpa. Pedir desculpa é fácil, não é verdade? Enfim, é isso. Bom, vamos lá. Eu só vou fazer a troca aqui da Diana com o Juliano, tá? Seguimos. Quem quer falar? Eu tenho enfim, em cima aí de tudo que foi falado, eu tenho algumas ponderações. Primeiro, uma para Maiara, né? Eu não vou falar o nome do diretor do filme citado, né? Até porque eu nem sei se eu poderia, mas eu fiz uma pesquisa para essa live. Esse diretor tem 1,300 milhões de seguidores no Instagram. Isso significa, imagina quantas pessoas poderiam ver uma pessoa com deficiência
né, o talento de uma pessoa com deficiência atuando. Eu não tenho agora o número de quantos seguidores tem a Netflix, mas deve ser por aí ou mais do que isso até, né? Eu tento também, gente, colher bons frutos dessas questões, né? Hoje, por causa dessa questão, apesar de ter demorado um pouco, né? Só sai hoje a reportagem, eu não consegui ler, porque já estava em cima aqui da nossa live, mas saiu na Folha de São Paulo uma reportagem com a foto do personagem, né, que também é diretor do filme, né, e aí o logo, assim, Amor Sem Medida levanta discussões sobre o creepface, né, e aí a gente pode levantar também aquela questão de 2016 sobre o blackface, como aquilo movimentou toda uma discussão sobre racismo e preconceito. Então, eu não estou aqui falando que foi ótima a atitude do filme, muito pelo contrário, mas como atitude como é de levantar certas discussões e não morra, mas que até o diretor do filme, que inclusive eu até não era fã, pronuncia 1,3 milhão seguidores. Acho que seria legal fazer esse meia-culpa. Caiu na net, agora estabeleceu, né, o Renan? Eu tava até achando que era a minha, porque choveu em Não, São Paulo aqui forte. então para mim caiu aqui. Eu não sei se foi a sua ou a minha, mas está estabelecido, certo? Agora tá, agora sua voz Beleza, tá beleza. Mas eu só queria trazer em cima do que a Marina, o Edgar Jacques disse, a Nayara, uma questão de bastidores, porque ao mesmo tempo que a gente quer achar um certo protagonismo no meio das artes, tem quem queira nos esconder, né? A Nayara já disse uma situação aí, mas eu menciono outra de uma agência de atores que tem o nome de uma santidade aí, né? O Edgar Jacques até sabe dessa história que eu comentei com ele há um tempo atrás, me chamou para fazer um teste de elenco, né? E foi o primeiro teste que me chamaram em 5 anos de agenciado, né? Há 5 anos atrás, quando eu ia nessa agência, eu falava, inclusive vai de encontro a uma coisa que a Nayara falou, eu levei minhas fotos, fui agenciado e a mulher me disse, eu me lembro até hoje, olha, Arthur, você fotografa muito bem, você atua muito bem para as câmeras, só que não dá para, quando eu te levar para o cliente, não falar da sua voz. Bom, uma pessoa que tem minhas fotos e não tem uma gravação da minha voz, já vai trazer todo um certo preconceito e já vai selecionar uma outra pessoa para aquele casting, dado que você, numa questão de seleção de casting ali extremamente mercadológica, é tudo mais ou menos, eles apagam as singularidades, né? Isso é uma questão muito importante. E quando essa agência me procurou, há 3 meses atrás, 5 meses atrás, agora eu estou meio cínico com essas questões também, né? Porque para mim hoje eu vejo que hoje tem uma propaganda aparecendo numa propaganda ou aparecendo na TV, o que eu dava muito valor há um tempo atrás, hoje para mim é qualquer banalidade. E eu falei, puxa vida, vocês se lembraram de mim depois de 3 anos que eu estou agenciado. Eu quase falei assim, antes eu precisava de vocês, agora que eu estou dando aula pra caramba, eu não preciso mais. Mas enfim, eu fui ouvir a mulher, né? E aí ela falou, não, é que agora a gente
precisa de corpos deficientes, porque o mercado manda. Eu falei, puxa, inclusive, Arthur, se você quiser indicar amigos seus, né, como se assim eu fosse amigo só de pessoas com deficiência enfim, deixa quieto. Enfim, fiz o teste, não passei, né? Era um cachê poderoso, né? Porque dali com uma propaganda. E aí, depois que passou essa fase, essa que também é meio torturoso, essa fase que você tem que fazer o teste, tem que mandar o material, e, né, tem que estar nos padrões de um certo mercado ali e tal. Eu mandei para. E não passei, eu mandei para ela: oi, enfim, nem me lembro o nome da senhora que me procurou. Olha, eu tenho muito interesse em incluir pessoas com deficiência na propaganda. Se você topar fazer um projeto um pouco mais macro, eu me disponho a perder um tempo, ir atrás dessas pessoas, criar um book, criar um arquivo, a gente agencia, tenta forçar mais que estejam na propaganda. Qual foi a resposta que eu tive, né? Não, Arthur, calma, passa o contato dos seus amigos e aí a gente faz isso. Ou seja, né, eu dei uma baita volta, onde que eu quero chegar? Ela acha que um problema estrutural resolve de uma forma extremamente banal, né? Enquanto você tem que, né, dentro de uma stream, ter políticas que agreguem pessoas com deficiência nas artes, que agreguem pessoas com deficiência, né, na TV, no cinema, né, e não ser essa coisa jogada. Olha, manda aí, quando tiver casting eu chamo, entende? É como se eu visse um prédio pegando fogo e eu falasse assim, é a mesma coisa, tá, gente? Olha, quem sabe se um dia passar um bombeiro aí, a gente dá um jeito de apagar. Tem um bebê lá em cima com uma mãe, os caras estão morrendo, mas tudo bem. Né? Eu sei que eu estou sendo meio trágico na minha comparação, mas né, é mais ou menos isso, é pegar um problema que é extremamente complexo e que precisa juntar pessoas que entendam para fazer essa inclusão e tratar de uma forma extremamente banal, né? Isso que é triste. Desculpa se eu me estendi, agora eu passo para os meus colegas. A Nayara quer complementar. Tá. Eu vou concordo claramente com você, Arthur. Já aconteceu uma experiência semelhante comigo, né? Era uma propaganda no Facebook, né? Eu vi uma propaganda no Facebook que estavam precisando de pessoas com deficiência. Aí eu fui lá, mandei a minha foto, aí nisso me chamaram. Eu fiquei muito feliz por ter sido chamada, né? E eu estava com muita esperança em fazer esse teste. Quando eu cheguei lá no lugar, as pessoas me trataram muito bem, me maquiaram, fizeram minha unha, eu me senti muito feliz, né, com tudo isso. Depois me chamaram para me conhecer o diretor do projeto, onde eu ia filmar e tudo direitinho, né? E daí era eu, mas outras pessoas. Eu era a única surda. E daí nisso eu fiquei esperando. Eu lembro que havia começado às 9 horas da manhã. Sabe o que aconteceu comigo? Depois o tempo foi passando, eu esperando, eu via que as pessoas iam entrando na sala, gravando, ia entrando uma, saía outra, entrava uma e saía outra. Aí eu falei, olha, eu falei para o diretor, olha, o diretor, aí ele falou assim, não, espera só um pouquinho, eu ia lá esperando. E vi esse movimento até a noite, até as 9 da noite, eu fiquei nessa espera.
E eu passei frio nesse momento. Aí eu perguntei novamente para o diretor: e aí? E eu? Quando vai ser a minha hora? Aí ele falou assim: ó, você precisa marcar as 2 horas que você vai filmar. Ah, ela disse que ela tinha que chegar às 9 horas para se arrumar e tudo, e às 2 horas ia começar a gravação com ela. Mas não sabe o que aconteceu, não sabe o que tinha acontecido, que não haviam chamado ela. Aí ela perguntou para a produtora: e aí, que dia que horas vocês vão me chamar? Falei assim: olha, então o diretor falou que não vai filmar com você hoje. É melhor você ir embora para sua casa. Aí eu vou pagar o dobro para você, por favor, mas não divulga o que aconteceu com você aqui hoje, não, por favor, porque eu sei que a gente fez algo errado. E eu me senti muito mal nesse momento. E eu detestei o que aconteceu comigo, eu fiquei muito mal. Aí ela me pagou, o Uber também, né? E eu chorei muito, porque por ser surda, por me rebaixarem, eu me senti muito humilhada. Eu fui para casa, chorei muito, mas na verdade eu não quis mais saber de nada daquilo que aconteceu, né? Então, por isso que eu tenho um trauma, foi um trauma para mim o que aconteceu. Eu tinha muitas esperanças em dar certo e acabou acontecendo isso. Então, por isso que é um problema. Aí depois eu fui ver a propaganda, a propaganda que haviam feito, né? Eu vi uma mulher que estava lá dentro comigo, né? No mesmo grupo, e ela não sabia a língua de sinais, ela ficou fazendo várias perguntas, eu ensinando ela, ensinando, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí nisso ela foi lá, copiou meus sinais que eu ensinei para ela, fez o vídeo. E eu que havia ensinado ela, é como se ela tivesse roubado o meu lugar, e ela era ouvinte. Entenderam? Então eu fiquei muito mal com toda essa situação. Mas isso já passou, né? Aí eu vi no Facebook a divulgação, depois desse trauma, desse acontecimento, nunca mais eu quis fazer mais esses testes. Eu vou dar um tempo, eu fiquei muito aflita com tudo isso, porque é como se eles fizessem como se eu não fosse capaz. Tem algumas amigas também que trabalham nessa área, disse para eu ignorar essa situação e continuar sendo atriz, estudando, né? Então, até hoje, eu continuo sendo atriz, eu estou firme com tudo isso, né? Eu sei que as pessoas tentam me cancelar, tentam ignorar como surda, como atriz, mas eu vou continuar. Um absurdo essa situação, né, Nayara? Edi, você vai falar algo? Essas dificuldades é que acabam levando a gente para uma coexistência, né? A gente acaba optando por coisas, assim. Eu sou uma pessoa que tem muita sorte, assim. Eu vivo do teatro, vivo da audiodescrição. Quer dizer, isso tudo paga as minhas contas e a minha coleção de bonecas ali. Sou uma pessoa privilegiada, assim. Mas é preciso que haja duas atividades, assim. É preciso que a gente esteja atuando em duas frentes diferentes. Acho que é um pouco do que a Marina até levantou, né, no começo da fala dela. A gente acaba optando e a gente procura atividades paralelas que deem a possibilidade para que a gente consiga desempenhar as duas funções, né? Para não abandonar a arte e continuar nela, e continuar vivendo, fazendo o que a gente gosta de fazer, e enfim, tem ali uma motivação, tantas motivações para que a gente faça, para que a gente viva essa vida artística, né? Marina, você quer comentar sobre aquilo que a gente tinha conversado? Opa, ela tá sem áudio, peraí, gente.
Marina, você estava sem áudio. Ah, que abri aqui o tristeza! microfone. Agora tá me ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, então tá. Então, na verdade, eu estava querendo falar assim, duas coisas, né? Tem a questão do filme, que eu acho que tem um outro ponto de vista, que na verdade só deu essa repercussão toda porque uma pessoa com deficiência foi lá e fez a repercussão acontecer, né? O diretor ele não foi lá pedir desculpa porque ele se sensibilizou e falou, não, realmente, não, foi porque uma pessoa com deficiência foi lá, uma pessoa pública que já tem o seu público já né, reconhecida, e começou a problematizar a situação. Então, é aquilo, né? Nada sobre nós sem nós. A gente tem que realmente problematizar essas situações, tem que colocar no Instagram, Facebook, todas essas coisas, porque hoje é um meio... Assim como, de repente, querem cancelar a gente vai falar, não, tem certeza? Né? Então, a gente tem que se colocar. Porque senão as pessoas continuam. Né? E não é uma questão de... E realmente, eu sinto que às vezes a gente tem que escolher o que vai colocar, porque senão a gente parece revoltado, né? Que fica só reclamando sobre tudo. Mas não é. É que as pessoas falam muito sobre inclusão, mas na realidade pouco fazem, porque elas nem sabem o que é inclusão, né? Então, não adianta você me colocar no seu espetáculo e daí no final dele falar, olha, ela é cega, mas apesar disso, ela se supera. Ah, tudo bem, tem a questão da inclusão, mas aí você já, né, já falou que não precisava, podia ficar sem essa. Né? Porque, de novo, a gente não quer só ser visto pela deficiência, não é uma questão de negar a deficiência, é uma questão que a gente é muito mais que isso. Né? Tem toda uma arte a ser explorada, né? a ser melhorada, e é o que a gente quer também críticas construtivas, se for o caso, né? Acho que agora, geralmente, a gente nossa, que superação maravilhosa. E, na verdade, a superação não é minha, né? Muitas vezes. É a sua de achar que eu não poderia fazer. Né? Então, por isso que, às vezes, essa palavra superação fica um pouco com o pé atrás, porque a superação pode ser minha, mas eu tenho que dizer que é uma superação, não a pessoa dizer que eu sou uma superação, porque é uma visão dela, né? E com relação né, a essa minha escolha também de procurar uma outra atividade, vem muito nesse encontro, né? Porque, por exemplo, eu comecei com balé. Então, balé é uma arte totalmente visual, né? Quando a gente começou o grupo, a gente foi barrado em festivais porque falava, não, bailarinas são cegas, inscrição negada. E até que a gente conseguiu com que um dos organizadores aceitasse nossa inscrição e visse nosso trabalho, e as coisas começaram. A vontade de fazer alguma coisa, ela é importante e é válida, né? Porque eu acho que se não fosse ali a vontade da Fernanda de querer iniciar um trabalho, de aceitar uma proposta, né, que foi oferecida a ela, a gente não estaria aqui. É claro que tem o mérito das pessoas também, dos alunos que quiseram aprender o trabalho e que estavam dispostos, né, a entender e, conjuntamente, a encontrar um método. Porque quando você não enxerga, por exemplo, e você nunca enxergou, quando a pessoa nunca enxergou, é diferente do que quando a pessoa já enxergou. Porque quando a pessoa nunca enxergou, ela nunca viu um corpo se movimentar no espaço. Então, para você aprender uma coreografia, uma dança,
às vezes é mais difícil, porque não teve esse estímulo, né? E isso aí vai refletir depois, no futuro, quando essa pessoa, né, já aprendeu a dança. Por exemplo, o que eu pensava, né, antes de eu iniciar outras atividades, assim, antes de não ter só o balé como o meu principal trabalho. Falei, mas o que eu vou ser? Porque o mercado é pequeno, né? As pessoas não dificilmente vão contratar bailarinos ou vão querer bailarinos nos seus espaços, porque elas se sentem incapacitadas de ensinar uma pessoa cega, né, a dançar ou ao que for. Quando eu era criança, eu lembro que eu fui, e isso aconteceu para muitas atividades. Eu lembro que eu queria aprender a tocar violão. Aí eu fui numa escola lá e o professor falou: então, vai ser legal. Só que eu nunca ensinei uma pessoa com deficiência antes. Mas eu comecei a me incomodar com essas coisas, assim, de eu nunca ensinei. Tá bom, mas eu tô ali para você ensinar, né? Eu posso saber do professor depois que ele nunca ensinou, mas eu acho que, a princípio, quando ele diz isso, a primeira fala dele, né, se dirigindo a você, falando essas coisas, nunca, transmite uma insegurança do professor, e eu não quero isso, eu quero que o professor seja aquela pessoa que eu vou aprender e que, de repente, né, vai trabalhar junto e tudo. E então, assim, foi por isso, né, que eu comecei a procurar outra atividade, porque eu reconheço que a associação é um trabalho pioneiro e é muito legal, porque a partir daí as pessoas começam a ver que é possível, mas ainda assim o mercado é muito pequeno, porque as pessoas não se sentem incapacitadas de ensinar outras pessoas com deficiência, porque na contratação, de repente, para você fazer um musical, a gente, enquanto pessoa com deficiência, tem menos oportunidade, inclusive de preparação, né, para estar... aí não é a questão da deficiência, é a questão do artista, né, de fazer um bom papel, enfim. E tem a questão da preparação, que muitas vezes a gente, né, não tem a igualdade de oportunidade. A gente começa no balé tarde, comecei no circo tarde, né? Porque isso aí é tudo a gente que vai descobrindo e vai galgando as possibilidades. Então, com certeza, quando você começa uma coisa cedo, você tende a se desenvolver mais. E tem toda essa questão, né, de adaptação para testes, né? Teste de musical, por exemplo. A pessoa vai lá, já aprende a coreografia ou por vídeo, ou o pessoal passa ali na hora, mas não vai passar falando como que é o passo, ele vai passar fazendo. E aí, como que a gente, pessoa com deficiência, no caso visual, vai aprender? Né? Então, acho que por enxergar essa falta de oportunidade que ainda existe e por reconhecer a importância que a arte traz e que, né, a associação trouxe, eu optei em ter uma nova atividade, mas continuar com o balé e agora também com o circo. E com o circo é a mesma coisa. Eu hoje, por exemplo, com o circo, eu não sou de nenhuma escola. Eu e minha amiga, a gente treina com professores em espaços. Então, hoje a gente está treinando num espaço com um professor. Por que eu não sou de uma escola só? Porque eu já tive uma experiência seguinte. Eu era de uma escola, eu comecei a treinar numa escola para fazer aula de circo. Eu gostei, estava muito bom, muito legal, maravilha. Aí o professor saiu. Aí, os professores que entraram
eles tinham medo de me ensinar, mas eu estava pagando, né? Então, peraí, você está com medo de me ensinar, mas eu estou pagando igual e eu não estou rendendo aqui. Então, eu fico com medo agora de entrar numa escola e de ter um professor que eu gosto e depois o professor sai e eu passo pela mesma situação. Aí eu tenho que pagar multa por desistir do contrato, enfim, todas essas questões. Então, eu acabo optando por não estar em escola e trabalhar, assim, com professores, né? Porque daí eu consigo escolher, consigo ver o que melhor me atende. Então, eu acho que a gente tem que ainda galgar muito, mas eu acho que a gente não pode deixar se abater e tem sim que procurar nossos espaços e tem sim que denunciar, que falar quando as coisas estão erradas, porque é só assim que a gente vai ter nosso protagonismo, é só assim que a gente vai conseguir que a arte nos receba e que as pessoas nos recebam também. E acho sim que a cota, assim como tem para as empresas, ela é um mal necessário no meio artístico também. Eu queria só comentar mais uma coisa com relação a isso. Vai trocar de intérprete, Renan, agora ou não? Como é que tá isso? Não, pode seguir. Tá bom. Você, quando olha para a coisa do mercado, eu vou trazer um pouco mais para trás no tempo, né? A Edição Celular estrelou um filme em que ele era um pizzaiolo cego, e eu não lembro o nome do filme agora, é um nome esquisito do filme, depois eu lembro. Meu Mundo de Teus Olhos, qualquer coisa assim, sei lá. E aí argumenta-se, bom, ele está ali porque ele, cinema nacional, precisa de público, precisa chamar público, é importante que você tenha lá um ator que tenha feito muitas novelas, porque, né, então como é que eu vou ter esse personagem protagonista chamando o público, se eu não tenho um ator cego com a mesma popularidade? Mas a pergunta também é o contrário, né? Por que você não tem um ator cego com a mesma popularidade? Porque nem esses personagens, nem esses papéis a gente tem a possibilidade de fazer. O celular é o celular, com todo o seu desenvolvimento técnico, porque é um bom ator, ninguém pode dizer que não, mas ele teve todas as oportunidades que um ator gostaria de ter. Ele pôde trabalhar, ele pôde ser dirigido, ele pôde estudar, ele pôde ser pago pelo trabalho dele. Claro que ali, se você olhar para um perfil como o dele, é um homem branco, de olhos claros, lido como heteronormativo. Você tem todas essas coisas que contam a favor dele, né? E aí teve lá todas as possibilidades, e aproveitou as oportunidades que ele teve. A gente vai dizer que ele é um ator ruim, que ele fez um trabalho ruim? É temerário, ele fez um bom trabalho. Ele é um artista com formação, mas ele ocupou um espaço que privou outras pessoas de repente, se desenvolver também. Quer dizer, é um personagem com 50 anos de idade. Precisaríamos de um ator cego com 50, 60 anos de idade. Onde é que estão esses atores? Por que eles não têm o mesmo desenvolvimento técnico que Celular e tantos outros tiveram? Porque não puderam, porque não tiveram essa possibilidade, porque nem sequer a possibilidade de viver o próprio perfil eles puderam. E uma outra questão que a gente levanta olha, de repente um ator, sei lá, estão precisando de um ator com ascendência japonesa para um comercial. Aí vai lá um ator branco que tem, sei lá, os olhos amendoados, por exemplo, redondos, enfim. Aí vão virar para ele e falar assim, olha, você não tem o physique de rôle, você não tem o biotipo que estamos procurando. Agora, se eu estou procurando um ator com deficiência visual, ou surdo, ou cadeirante, se chega um ator enxergante, ouvinte, ou caminhante, ou bípede, por que esse ator corresponde ao physique de rôle? Por que ele pode corresponder? Por que essa pessoa pode se encaixar? E às vezes você tem uma argumentação que, porque o personagem vai começar não andando, vai começar andando, depois é que ele vai para a cadeira de rodas. Porque o personagem vai começar enxergando e depois é que ele vai passar a ficar cego. Gente, mas se o processo de enxergar e perder a visão é possível, o contrário também. Um ator que não enxerga, fingir que está enxergando, é perfeitamente possível. Se você pensar que o cinema cometeu a pachorra de diminuir um ator de 1,80 m para que ele parecesse com 1,5 m, qual é a grande dificuldade
de você montar uma cena que provoque a sensação de que a pessoa está vendo. Quer dizer, são argumentos que simplesmente acontecem porque somos invisíveis, né? São argumentos que acontecem porque a gente não é nem cogitado ou considerado como artista possível. E eu fico pensando que, com o tempo, esse tipo de argumento vai ser ridículo, né? Como é ridículo hoje em dia você pensar que, enquanto Shakespeare escrevia suas peças, mulheres não podiam encenar. É absurdo, né? Por que não podiam? Porque se achava que não havia nenhuma capacidade, ou um desprendimento, ou qualquer coisa que fosse. Então, é preciso que a gente, pelo menos, reivindique que a gente possa fazer os personagens com deficiência para que haja alguma possibilidade de desenvolvimento técnico, artístico e, por que não, de popularidade, né? Na música mesmo, que se pensa, nossa, mas o artista cego então tem uma vantagem, entre aspas, na música, o que não é verdade, né? A formação de um músico é muito complexa, então são poucos os atores com deficiência visual que conseguem uma formação acadêmica real, robusta, dentro da música. E você pega, mas e Andrea Bocelli, e Stevie Wonder? São exceções, né? A gente não pode usar a exceção como regra. Às vezes a gente escuta de algumas pessoas, mas tem peças que têm pessoas com deficiência. De novo, são exceções, são pequenos lugares, são pequenos espaços. E que eles são importantes? São, muito. E a gente precisa, a partir deles, crescer e não ficar neles. Não usá-los como regra, né? como limitante. Não, estão ali e a partir deles para onde a gente vai? Como é que a gente cresce a partir daqui? Posso fazer uma parte, gente, Sim. por favor? Até porque o Ed, quer dizer, a gente não pode usar a exceção como regra, porque também a arte tem uma, como vamos dizer assim, a arte não é uma coisa singular, é uma coisa plural. Então, quando você fala, dá porque o Andrea Bocelli conseguiu. Bom, o Andrea Bocelli é um cantor de um país determinado, com uma linguagem artística determinada e uma linguagem estética determinada, que é diferente do Edgar, que é diferente da Marina, que é diferente do Arthur e da Nayara, né? Então, quer dizer, de certa forma, você singularizar algo que deve ser plural, né? E tem uma outra questão aqui que eu queria ponderar em cima do que vocês estão dizendo, para você formar um artista, né, na minha opinião, eu vou dar aqui uma de professoral, mas, enfim, vamos que vamos. Você tem uma questão estrutural que você tem que mexer, quer dizer, primeiro, para uma criança, né, para um cara querer ser artista, normalmente esta pessoa, né, começa a gerar essa inquietação na pessoa quando criança, certo? Então, para ele querer ser artista, ele tem que ter acesso à arte, tá? Então, se um centro cultural não tem acessibilidade, o cadeirante não vai ter acesso ao teatro, né? O deficiente visual, né, talvez não tenha acesso, né, se não tem uma audiodescrição legal, não tenha acesso né, a totalidade ali da compreensão de certos movimentos importantes para compreender aquele objeto artístico, né? E passando agora para um exemplo real, eu e a Marina fizemos um espetáculo em setembro, onde eu, que sou ator, tive que fazer a audiodescrição para o namorado dela, né? Eu fiz minha cena, saí
do palco e sentei do lado dele e fiz. Né? O meu colega, o Felipe, que é um ator e parceiro meu, fez para uma outra pessoa que era deficiente visual, né? Os cadeirantes não puderam apresentar a coreografia deles no palco porque não tinha rampa para o palco. Então, eles apresentaram na entrada do teatro. Então, o primeiro ponto é esse, é sensibilizar 100% os centros culturais e os produtores de cultura, tá? Isso tem uma questão que tem a ver com o mercado, os patrocinadores. Então, quer dizer, tem uma orquestra que eu acompanho muito, inclusive eu fiz um vídeo para o Instagram dessa orquestra, é uma grande orquestra aí no Brasil, né? Sobre a importância de incluir artistas com deficiência nas artes, né? E eu acho que até posso aqui pôr o nome dessa orquestra, porque eu nem vou criticá-los, vou elogiá-los, né? A orquestra é de Ouro Preto, e eles tiveram, né? Eles abraçaram a minha campanha aí e puseram meu vídeo no Instagram deles. Depois de um tempo, eu comecei a ver que parte dos shows dessa orquestra tinham audiodescrição e a outra parte não. E aí, talvez eu esteja fazendo um juízo prematuro aqui, então se alguém aí da Orquestra de Ouro Preto está vendo meus comentários, minha fala aqui, e se eu tiver errado, me desminta aí nos comentários. Mas eu creio que para uma orquestra super bem intencionada ter shows com audiodescrição e outros sem, acho que provavelmente deve ter a ver com a questão de patrocinadores. Então, quer dizer, sem um lugar com audiodescrição é porque é o patrocinador daquele lugar que é audiodescrição e o outro patrocinador não quer ou não dá tanta Na realidade, o Arthur, só interrompendo rapidinho, muita coisa é questão de projeto, né? O que contempla, o que não contempla. Exato. Porque dependendo do projeto que você faz, contempla audiodescrição. E, inclusive, é obrigatório. Agora, tem projeto que você faz que não tem esse no edital, e aí a pessoa simplesmente não põe. Exato. Agora, e outra questão que eu ia falar muito, nessa questão que você falou, né, da falta de oportunidade, tudo, e da pessoa com deficiência, fica a pergunta, né? A pessoa com deficiência, se ela quer ser artista, ela se inspira em quem? Né? Porque a pessoa que não tem deficiência, de repente, ela vê ali uma pessoa com um corpo normal, assim, né? E digo normal até no sentido do que o mercado busca, que às vezes, que na maioria das vezes são pessoas brancas e com um perfil, né, sei lá, magra, de olho claro de preferência. Então, as pessoas com deficiência, elas se inspiram em quem? Porque não tem ninguém. Daí você, às vezes, até os pais, a família, a própria pessoa já fala, acho que eu não posso fazer isso não, porque nunca vi, né? E quantas pessoas também que ficam, se tornam pessoas com deficiência de um dia para a noite, não se sentem sozinhas e como se não tivesse mais ninguém no mundo, porque elas nunca viram outras pessoas com deficiência, né? Então, são vários tipos de problematizações, né? Sim, não, perfeito, Marina. E também tem um terceiro fator aí, também, só para concluir aí a minha fala, né? Quer dizer, também, assim, todos os grandes aparelhos culturais têm uma categoria de base, né? Como o futebol, né? Quer dizer, o futebol tem ali a categoria de base que ele vai alimentando naquela criança de 5, 6, 7 anos para quando ele tiver 18 virar o Ronaldinho Fenômeno. Né? A mesma coisa, uma orquestra, né? Uma companhia de dança, né? Enfim, talvez um grupo de teatro menos, mas essas grandes companhias, eles têm uma base, né? E é dessa base que eles alimentam
né? A associação, em tese, é assim, quer dizer, você tem o grupo, né, a companhia de balé Fernanda Bianchini, e você tem as crianças que, né, estão fazendo balé lá, e quando crescerem, né, a gente almeja que, se elas quiserem, por livre-arbítrio, elas estejam na, e por, né, competência ali técnica, elas estejam na companhia. Agora, se na base as orquestras, as companhias de dança não influenciam, não buscam esses corpos com deficiência, e sim esses corpos perfeitos, e isso é meio revolucionário na associação, né? Porque, né, Marina, porque assim, você, quando você fala em balé, você procura o corpo perfeito, que é aquele corpo branco, magro, rápido, versátil e, né? Bom, você não ter ali uma categoria de base que capte essas crianças de 6, 7, 8 anos que queiram ser balé e que talvez não tenham um braço, ou sejam cadeirantes, ou sejam deficientes visuais, quando elas estiverem adolescentes, enfim, não vai ser complicado, né? Você tem que fortalecer a base. Para você fortalecer a base, é aquilo que eu volto na minha fala anterior. Não é procurar aí, indicar aí, vamos lá, vamos, né, trabalhar e pensar políticas para fortalecer aquela companhia internamente e encher corpos deficientes ali, né? A ideia, eu acho que nem é só ficar na companhia ali, né? Ela foi importante e é importante, mas a ideia é como essas coisas de segregação, ela é importante, né? E para mostrar para a sociedade que podem existir diversas formas de arte, diversas formas de dança, diversas formas de aprendizagem. Mas eu acho que é como hoje a inclusão, né, que a gente tanto fala nas escolas, a escola especial versus escola inclusiva, né? Então, a educação especial fala muito nessas questões. Eu acho que é isso, a associação ou qualquer grupo que comece com pessoas com deficiência, ela é um começo para, no futuro, isso ter outras dimensões. Perfeito. Imagina você pensar, gente, sei lá, uma OSESP, ou um balé Bolshoi, ou uma escola da cidade, tendo como meta todo ano ter, né, no seu corpo de baile um bailarino com deficiência, um violinista com deficiência, né? Alguém com alguma deficiência e que está lá sendo reconhecido pela sua arte. Nossa, isso iria impactar muito a sociedade. Muito, muito. Só que essas companhias tradicionais, infelizmente, ainda não veem isso, na minha opinião, né? Estamos procurando ver, mas infelizmente ainda não vê, e os que vêm ainda de uma forma muito restrita, né? Ed e Nai, querem complementar o que eles estão? Se a Nai tiver alguma coisa para ir adiante. Deixa eu só fazer algumas leiturazinhas aqui de alguns comentários que a gente está tendo. Ó, a Rita Martins acabou de falar aqui que lindeza, Marina, que fala maravilhosa. Ela também achou um absurdo e ficou impactada com os depoimentos, ela fica sem palavras. Lírio Paper e a arte em papel comentou: me encontrei quando assumi o corpo que habito. O John SJ, eu acho que essa discussão tem que ter. A vida não é fácil na arte ter pessoas com deficiência no Brasil.
O Museu da Energia está acompanhando nós também. E vamos lá. Se vocês tiverem mais, quiserem mandar alguma pergunta para um deles específico, comenta aqui, né, no chat que a gente faz a pergunta diretamente para cada um. Isso é uma provocação que eu ia fazer para o público aí. Eu não sei se vocês estão vendo. Desculpa te cortar, Nayara, mas desculpa também, Renan. Mas, poxa, eu estou vendo aqui os comentários também e achar muito legal vocês perguntarem para a gente também. Valeu. Então, Perguntar manda aí. não ofende, costumo brincar. Exatamente. Qualquer pergunta pode ser perguntada que a gente responde. Legal. Vou passar a palavra para Nayara agora, então. Maravilhosa a sua história, a história de cada um, né? Que foi relatada. O Edgar. Nossa, Edgar, o seu projeto é maravilhoso, o seu texto, o seu teatro, a peça que você fez. Eu lembro que você me chamou um dia e eu fiquei muito impactada com tudo isso. Quando eu cheguei lá, eu comecei a estudar e eu vi a maravilhosidade que tinha essa peça sobre a questão do cego, né? E eu meio que me adaptei a isso, vi essa perspectiva e achei bem interessante. E achei interessante mostrar para os surdos sobre essa vivência. Eu fiquei muito orgulhosa com tudo isso. E como a atora, como atriz, as pessoas... Eu me sinto muito feliz nesses momentos. Porque as pessoas acham que nós, deficiências, nós não queremos dividir os momentos com outras pessoas. E o Edgar fez essa peça mostrando para as pessoas que nós somos capazes, que as pessoas deficientes são capazes, e foi uma coisa de ensinar. E você me ensinou. Eu fiquei muito impactada com tudo isso, muito feliz. E evoluí como pessoa. E foi legal, eu viajei junto com vocês, né? Para Jundiaí com a peça. A gente apresentou num Sesc lá, né? E você preparou tudo. Foi tudo muito maravilhoso. Eu fiquei muito feliz. Eu cheguei em casa com o coração palpitante, imaginando, nossa, gente, todos os deficientes são capazes, porque cada um tem as suas especificidades, cada um tem o seu corpo, cada um tem o seu talento. Então cada um pode mostrar isso. Então que a gente continue lutando para as pessoas ouvintes, não roube o nosso lugar, que outras pessoas não roubem o nosso lugar, porque fala assim, olha, eu posso apresentar no seu lugar. Eu falo, não, eu posso me apresentar, eu tenho direito, eu sou capaz de fazer tudo isso. Nós temos direito. E também eu torço para que em 2022, no ano que vem, a Secretaria da Cultura organize, faça mais movimentos, faça mais festivais com acessibilidade, com inclusão, e que nos dê bastante oportunidade, que essa oportunidade cresça cada vez mais, porque principalmente que eles façam editais, porque agora está abrindo editais, está tendo. Esquece, ela falou que está tendo editais na área da arte vocacional, que eles abrem, a prefeitura está dando oportunidade na arte. Então, tanto para negros quanto para deficientes. Então, esses editais são muito interessantes, né? Esses editais têm um português muito elevado, muito difícil de entender. Então, eles precisam preparar editais acessíveis com língua de sinais, para que a comunidade surda inteira entenda, porque eles sabem que a nossa primeira língua é a língua de sinais, é a Libras. Então, ainda bem que tem pessoas lá, um amigo, né?
Tem uma mulher, uma amiga lá nesse processo que ela está preparando, ela está me ajudando nas questões do edital, está escrevendo um português mais elaborado, para que a gente entenda, a comunidade surda entenda esse edital. Nós, deficientes, precisamos tomar o nosso espaço. Nós precisamos conquistar esse espaço, conquistar esse trabalho na arte, em festivais, em movimentos. Nós temos esse direito, nós temos direito de intérprete. Nós temos, o surdo cego tem direito de o intérprete guia. Então, tomara, eu tenho uma vontade que 2022 os caminhos fluam mais e cada vez mais as coisas melhorem. Porque é uma luta de muitos anos e a gente está resistindo a tudo isso. É como se não estivesse recebendo muitas coisas, como se nós estivéssemos encontrando muitas barreiras. Então, por isso que é muito legal. Eu queria comentar só rapidinho disso que a Nay estava falando, que ela comentou, eu falei primeiro e tal, do Para Além do Gesto, que é a versão em Libras do Só Se Fechar os Olhos. Só Se Fechar os Olhos é um espetáculo que eu escrevi, que propõe que você acompanhe uma narrativa de uma performance, desde que você se entregue para a cocriação a partir de um som. Então eu criei uma performance de duas figuras arquetípicas, talvez, partindo da perspectiva de alguém que não enxerga, né? Como é que a gente faz uma conexão de movimentos, como é que a gente organiza, de repente, uma coreografia, coisas nesse sentido. E depois a gente vinha para um processo que é como é que eu torno esse espetáculo, que é sonoro, num espetáculo visual. Então, a gente pensou, acho que a maneira mais honesta de fazer isso vamos então entrar em contato com duas artistas surdas, vamos organizar uma estrutura para que essas artistas tenham acesso a esse texto em português. Então, houve ali o trabalho de duas intérpretes, ouvintes, né, que falam Libras e tal, intérpretes de português para Libras, Libras português, para fazer essa tradução, e essa tradução serviu de ponto de partida para que a Nay e a Catá criassem essa versão desse texto, contassem essa história em Libras. E aí a gente tem um processo muito engraçado, ou curioso, que eu criei um texto, um espetáculo, que é inacessível para surdos, e depois, quando a gente fez a ponte, ele passou a ser inacessível para mim, porque ele está transposto para um idioma espaço visual. Ao mesmo tempo, eu sinto que está tudo bem, porque existe uma correspondência. Existe a versão sonora e existe a versão visual, embora uma não seja acessível para quem, né, vai consumir a outra. Então, é uma grande ironia quando a gente pensa na acessibilidade dentro do Só Se Fechar os Olhos. Mas é importante a gente dizer também que o Só Se Fechar os Olhos e o Para Além do Gesto, ele só foi possível porque eu estou colocado dentro de um coletivo de criação artística, que é o coletivo Desvio Padrão, e dentro desse coletivo tem corpos múltiplos, né, diversos, né, que tem composições diversas. E essa multiplicidade de corpos é que permitiu que eu escrevesse esse espetáculo num edital, porque ele não é de fato acessível. Essa é outra questão que a gente precisa levantar na cultura, né? Ele não é acessível para surdos porque ele tem um vocabulário rebuscado demais em português, sem a menor necessidade, e ele não é acessível para cegos porque ele demanda que você preencha campos num site que o leitor de tela não acessa, né? Não transforma. Então, eu fico pensando com essas colocações todas que quanto mais misturado a gente tiver, né, corpos com deficiência e sem deficiência, quanto mais junto a gente for trabalhando em prol de uma produção inclusiva e universal, melhores serão os resultados. Não vejo como uma saída interessante um posicionamento radical, segregador, né, do corpo com deficiência. Não, eu por mim mesmo e me basto. Ao mesmo tempo que o contrário também não é interessante. Não queremos o seu corpo
com deficiência aqui no nosso grupo, na nossa companhia. Fico pensando que quanto mais misturado a gente tiver, mais possibilidades a gente vai criar e mais horizontes a gente vai criar também, né? Porque esses corpos que têm deficiências e que são exclusivos, únicos, né? Cada pessoa cega é uma única, cada pessoa surda é uma única. A gente vai ter ali uma ampliação de perspectiva que vai ser muito rica, né? Quanto mais diferente a gente for, mais rica vai ser a nossa criação. Vou fazer aqui um comentário e uma pergunta para vocês, que veio da Fernanda Moraes. Ela fala: essa live faz parte de um projeto que resultou em uma exposição linda em um museu, que está no Museu da Energia, e ela gostaria de saber qual a percepção que vocês têm sobre acessibilidade nos museus que vocês já visitaram. Aí ela complementa aqui que se puderem compartilhem boas práticas para instituições museológicas implantarem. A Nayara. A Nay quer falar? Sim, quero falar. Eu já procurei, e assim, na minha opinião, o melhor museu, a melhor exposição em contexto de acessibilidade é o Itaú Cultural. É um local assim que eu considero ser o melhor, porque lá, assim, na hora você chega, já tem intérprete, tem a prática, você consegue fazer a prática com acompanhamento do intérprete, lá é tudo muito visual. E, na minha opinião, o Itaú Cultural é o primeiro, e também o segundo, na minha opinião, é o MAM. É muito bom também em questão de acessibilidade. Esses dois eu indico e, na minha opinião, são os melhores. Também tem um terceiro, que seria o Museu da Língua Portuguesa. Para mim, né? Para mim, esses três que eu elenquei são os melhores. Eu sei que tem outros, eu sei que, assim, precisa melhorar em muitos locais, mas a gente vai conseguindo, se esforçando, é isso. Eu tenho uma estratégia. Vamos lá. Bom, primeiro, eu acho que a questão principal também é a informação, porque às vezes as exposições têm acessibilidade, mas isso não chega para a gente, né? Por que, de repente, na divulgação da exposição não coloca já? Porque às vezes coloca, mas às vezes não, né? Então, a gente às vezes não sabe, e eu vou te dizer que às vezes eu tenho preguiça de ir em algum museu falar, será que vai ter acessibilidade? Como que vai ser? Será que vai ter gente ali para atender? Então, o que eu faço? Porque eu já fui numa exposição que eu não fui bem atendida, eu fui, inclusive, com meu irmão, e aí, né, como a pessoa, no caso, meu irmão, enxerga, então eles simplesmente largaram lá e pode ir andando ali, não sei o quê. Aí meu irmão ia me explicando, só que meu irmão também não trabalha na exposição, não sabe o contexto histórico, e também aí ele lia o que estava escrito, só que às vezes aquela leitura também é muita informação, então às vezes fica meio maçante, e aí a gente ia andando, não dava para tocar nas coisas, porque estava tudo com vidro, e aí foi, né? Aí eu fui em outra exposição, eu falei, quer saber? Eu vou sozinha, porque a pessoa vai ter que me atender. Então, quando eu quero ir numa exposição que eu não sei se tem acessibilidade, eu vou sozinha ou, no máximo, com outra pessoa com deficiência, porque daí eles vão ter que arrumar alguém. Não tem essa história de, não tem acessibilidade. Então, se não tem, faça acontecer, né? Chame lá os técnicos ali, né, da exposição para explicar o que acontece. Mas é importante pensar na acessibilidade, e por isso que eu gostei tanto de fazer parte dessa exposição, para que as pessoas entendam e vejam quantas possibilidades tem, né? Pode ter audiodescrição, pode ter o tátil ali para a gente poder sentir, pode ter tudo, que na verdade é o ideal, né? E
eu acho que essa exposição traz uma boa reflexão de tanta coisa que a gente pode fazer, né? E para melhorar essa questão de acessibilidade. Mas, apesar de eventualmente não ter acessibilidade, eu acho que é realmente importante que as pessoas com deficiência saiam e entrem e tomem esses espaços, porque uma outra questão, muitas vezes, que eu já ouvi mas para que acessibilidade? A gente não tem público, né? E a gente só vai fazer público quando as pessoas também começarem a sair de casa e começarem a incomodar as pessoas. Então, a gente precisa que as pessoas com deficiência também saiam. E é claro que é muito difícil, porque para elas saírem, assim, nesses espaços que, de repente, nunca frequentaram, precisa ter uma boa experiência inicial, né? Que, de repente, falar, mas isso aqui, para quê? Eu não vou perder meu tempo, vou fazer outra coisa, enfim. Mas é importante. Então, quando eu vou no museu, eu procuro ir sozinha, ou no máximo com pessoa que tem deficiência, porque é tão legal, porque às vezes, tudo bem, não tem acessibilidade nenhuma. Só quando a pessoa vê que você está lá e que você está interessado, ela vai e ela explica, né? O ser humano, ele tem a capacidade de se reinventar e de fazer acontecer, né? Uma vez eu fui até num aquário lá no Rio que, nossa, não tinha acessibilidade, mas os voluntários, os funcionários lá, eles foram tão legais e me marcou muito, né? É claro que isso não é o ideal e não é o que a gente espera, mas a gente sempre pode fazer a diferença, né? Então, acho que essa é a mensagem. E assistam, vão lá, compareçam na exposição e vejam tantas formas de acessibilidade que é possível fazer. Opa, alguém quer complementar? Que eu tenho mais uma perguntinha aqui para vocês. Eu queria só dizer que acho essa estratégia da Marina muito válida e faço isso também. Faço no cinema, faço no teatro, não só no museu. A minha primeira experiência no Museu da Língua Portuguesa, bem antes do que aconteceu com ele lá e tal, foi isso. Eu falei, eu vou, nunca tinha ido, fui sozinho e passei uma tarde ali incrível com a educadora do museu. E aí, engraçado, porque eu tive essa experiência tão positiva com o Museu da Língua Portuguesa e agora voltei, né, para o museu esse ano, reabriu, não sei o quê. E aí, ainda estamos em pandemia, mas fui lá e tal. E aí o museu tem essa preocupação de ter corpos diversos atendendo, pessoas de gênero não binário, tem toda essa preocupação que é muito válida e muito rica. E aí, de repente, os objetos táteis todos estavam em vitrine. Aí a gente pergunta, mas por quê? Por causa da pandemia, porque o Ministério da Cultura, Saúde, só permitiu que o museu abrisse se os objetos táteis que eles teoricamente, né, identificavam como vetores lá do vírus estivessem trancados. Quer dizer, a preocupação toda com o acesso caiu por terra. Quer dizer, ao invés da gente olhar para isso, não teremos aqui 200 pessoas cegas frequentando o museu nesse dia. Portanto, se eu pudesse, quando chega uma pessoa cega, abrir essa vitrine, deixar que ela toque os objetos ali que são importantes, que a gente conhece. Você faz uma higienização, fecha aquilo de novo, se for o caso. O álcool resolve isso muito rapidamente. Então, você tem ali um contrassenso muito grande, né? O dinheiro foi gasto, né? Tudo tá lá, né? Eles têm recursos financeiros que estão aplicados, mas que, de repente, uma falta de pensamento inclusivo acaba bloqueando essa acessibilidade. Então, quer dizer, tá tudo ali pronto, basta a vontade, né? Basta pôr a vontade para que a coisa ande. Uhum. E só queria fazer uma parte rapidão, não querendo discordar dos meus colegas aí, o Ed e a Marina, mas já discordando, eu acho interessante a estratégia de vocês, mas ao mesmo tempo é incômoda, né? Quer dizer,
puxa vida, eu tenho que ir sozinho no museu para eles entenderem que eu preciso de acessibilidade. Quer dizer, uma tarde que eu podia ir com, sei lá, o meu irmão, meu namorado, minha namorada, enfim, aí eu trago de um cadeirante amigo meu, que ele não é das artes, ele é da política, tá? E e ele, e ele falou que foi ver aquele filme, putz, que quase ganhou Oscar no ano retrasado, filme nacional, agora me fugiu o nome dele. Ele falou, meu, para mim foi super incômodo, porque eu fui com a minha namorada, ela não é cadeirante, a gente ficou separado, porque a área de cadeirante era separado de não cadeirante. E a ideia era a gente justamente fazer um passeio juntos, né? Ir no cinema juntos. Então, eu entendo a estratégia de vocês, acho legal, mas ao mesmo tempo mostra como ainda a educação acessível dentro de aparelhos culturais deve ser vista com mais cautela, né? Arthur, tem um começo, né? eu acho que quando a gente toma essa atitude, claro que tem essa pelo menos para mim, eu não posso falar pela Marina, mas você tem essa sensação de que não é que está sendo incômodo para mim, você vai para incomodar. Às vezes você vai para incomodar. Claro que quando a gente está na tarde com o namorado, namorada, amigo, amiga, a gente vai, não é esse, o ponto não é exatamente esse. E é claro que é muito incômodo você planejar uma coisa e não dar certo por falta de acessibilidade, lógico. Mas às vezes, e aí é quando você está disposto também, né? Porque às vezes você não está disposto a incomodar, você não está afim. Você está só querendo ficar em casa, você está na maior deprê, e aí você vai comer brigadeiro o dia inteiro, e beleza. Agora, tem dia que você fala, meu, por que eu não estou indo? Eu vou, porque eu tenho direito de ir lá. E, de repente, essa coisa de eu ir lá é que pode provocar um movimento no sentido de, nossa, essas pessoas frequentam esses lugares. Eu faço muito isso com teatro, as pessoas ficam sem saber o que fazer. E aí eu preciso de alguém que vá me guiando até a poltrona, a pessoa como é que faz. E isso em teatros muito pequenos, Arthur, você sabe que às vezes você vai em teatros de companhia, que são teatros até mambembes na sua estrutura, né? Muito com uma estrutura física limitada e tal, e aí você acaba deslocando. Mas esses teatros, esses eventos culturais, também precisam começar a entender que é preciso pensar na acessibilidade, que é possível fazer acessibilidade barata, digamos assim, acessibilidade acessível. Como é que faz isso? Deixando as pessoas acostumadas, né? Deixando a humanidade latente. Sim. Até porque entra um pouco no que a Marina falou, quer dizer, esses lugares pequenos, normalmente eles estão fomentados por um edital. Se o edital exige a questão da acessibilidade e dispõe uma verba específica para isso, aí fica muito fácil para o contemplado ir atrás dessa, quer dizer, ter essa acessibilidade, que aí ele só vai ter que ir atrás, em tese, economicamente falando. Ele Fácil não, porque às vezes ele não atinge às vezes ele não atinge o valor cheio, daí o que ele vai cortar? Não, exato, mas aí entra numa questão de edital. Se o edital exige isso, se o edital dispõe verba para isso, aí ele já tem essa verba e, consequentemente, por estar num edital, ele vai ser obrigado a ir atrás disso. O problema, Arthur, é que às vezes o edital não dispõe de verba para isso. Ele pontua um edital de prêmio, né, de premiação, ele pontua o seu projeto, se você, olha, faremos acessibilidade. Aí você ganha lá 3 estrelinhas a mais e você consegue a grana. Mas não que você, claro que aí você tem que planejar aquilo que você está pensando em executar, para que a grana, né, o prêmio ele está lá, R$50 mil. Então você vai organizar essa verba dentro do seu projeto para que a acessibilidade aconteça. Mas uma grana separada, específica para isso, não rola. Quando você vem um edital por captação, e aí, sei lá, você pensa no seu projeto, e é a mesma coisa, assim, o que acontece normalmente é que a produção, eu vou oferecer 5 sessões com acessibilidade, eu vou, sei lá, captar 5 milhões para levantar o meu musical,
E aí ele levanta, sei lá, 4.800.000, e ele fala, puta, não vou conseguir, corto aqui a acessibilidade. Ou então, coloco aqui no meu edital que eu preciso, que eu tenho, que eu vou colocar acessibilidade, pontuo, capto 5 milhões, gasto 5 milhões, e agora, como é que eu dou conta desse edital? Aí ele vai lá e faz uma acessibilidade com amadores, faz uma acessibilidade ruim, que não funciona, não é efetiva, que não chega no público. Então, são questões, assim. Acho que a gente tem que olhar para tudo, né? Acessibilidade é trocar as rodas do carro enquanto ele está andando. Então, tem que olhar para tudo. Perfeito. Pessoal, eu não queria dizer isso, mas vamos seguindo para o encerramento dessa conversa muito boa. Estou aprendendo muito aqui com vocês. Queria fazer 2 comentários, Estela. Não sei se vai dar tempo da gente responder essa pergunta, mas ela falou assim, ó. Fico pensando na acessibilidade para os deficientes auditivos, principalmente em shows, porque em peças de teatro ainda vejo, embora que em poucas, né? E aí, como que é isso? A Rita fez um outro comentário que ela falou que acho que os depoimentos retratam tão bem a participação da pessoa com deficiência nas artes visuais. Talvez vocês falem de alguma experiência boa. Feliz no trabalho de vocês. Obrigada. O Little Paper está falando aqui parabéns e foi um prazer estar com todos nós aqui. Eu vou ter que acabar indo encerrando aqui essa atividade, gente. Eu não queria, mas vamos fazer assim, ó. Começando com a Marina, aí Arthur, Edgar, Nai. Queria que vocês colocassem umas considerações finais sobre o que a gente conversou. Pode ser? Bom, pode. Eu acho o assunto muito importante, eu acho que é preciso, né? Ainda falta muita coisa, com certeza. A gente está em anos difíceis, em que a gente tem que lutar para manutenção dos direitos das pessoas com deficiência. Infelizmente, eu vejo que a gente não consegue avançar nisso, a gente tem que lutar para que não retroceda, mas que venham dias melhores, que a gente seja mais consciente em tudo, né? Inclusive nas votações aí, ano que vem, né? Tá chegando. E só agradecer pelo espaço, pela oportunidade, são assuntos muito importantes, deixar um beijão para todo mundo, especialmente para o boyfriend aí que falou que estava vendo a live. Mas é isso. Muito obrigada aí, gente, pela oportunidade e muito feliz mesmo. Espero que tenhamos outras lives aí. Beijo para todo mundo. Com certeza. E nós que agradecemos, viu, pela participação. Também queria agradecer, né, falar que é um assunto que precisa, né, primeiro agradecer o espaço, agradecer ao Renan por ter feito uma exposição acessível, agradecer por estar aqui com vocês discutindo sobre, falar do trabalho que o Edgar Jacques fez com a Sara Bentes e com o Kleber Tolini, porque aquele trabalho para mim é um exemplo esse ano de tudo que eu vi sobre acessibilidade, de como agregar audiodescrição no projeto artístico e fazer com que as pessoas entendam, não só as pessoas que têm deficiência visual, mas as que não têm deficiência visual, da importância da audiodescrição. Gostaria de parabenizá-los, né? Isso é um efeito da arte tocando o sensível, né? E agradeço as pessoas que estão vendo, minha namorada está vendo, obrigado, Gabi, né? Minha colega Lírio, né? O meu aluno João, que eu vi que foi lido o comentário dele, minha amiga Estela também está aí. Agradecer aí a galera, tá bom? Um beijo a todos vocês que estão no meu coração e obrigado aí aos meus colegas que discutiram comigo. Gente, obrigado. O Arthur tá falando do Cute and Comical, é um clipe que eu gravei com a Sara Bentes. Exato.
e Kleber Tolini. Quem quiser dar uma olhadinha, tá no Instagram, tá no YouTube, dá uma olhadinha lá. Obrigado, Renan, Alex, obrigado, Marina, Nai, Arthur, e vamos fazer um espetáculo nós aqui, tá? Estamos precisando, que a gente não trabalhou todo mundo junto ainda, então vamos pensar em alguma coisa. Tchau, obrigado. Nossa, muito, muito obrigada, principalmente por esse grupo que organizou e que me convidou para estar aqui, mostrando a importância da língua de sinais, né? Todos vocês que falaram, foi muito, muito maravilhoso e se preocuparam em mostrar e falar sobre acessibilidade. Cada fala que foi dita aqui, cada opinião foi muito proveitosa, eu aprendi muito e vocês moram no meu coração. Muito obrigada. Vocês me deram uma oportunidade e vocês acreditaram que nós somos, e vocês acreditam que nós somos capazes. Beijo grande para vocês. Bom, eu só tenho a agradecer a vocês 4 que estão aqui, aos intérpretes que participaram com a gente, Juliana, Diana, Marina, Nayara, Edgar, que estão na exposição Ato Fotográfico Acessível, Subversivo e sua transversalidade cultural. Antes de eu finalizar, eu queria ler aqui os últimos comentários da Fernanda Moraes, que ela manda aqui para todos vocês. Ó. Adorei as respostas, entendo que a presença de corpos diversos em todos os lugares forçam a mudança institucional. Mas, ao mesmo tempo, cabe também às instituições não ficarem agindo de forma reativa e assumindo também a responsabilidade de tornar seus espaços acessíveis a todos, todas e todes. Parabéns pelas trajetórias de cada um de vocês, por resistirem e continuarem mesmo diante de cenários tão precários, e pela disposição em nos proporcionar uma aula incrível como essa. Então, gente, olha, muito obrigado. Obrigado. E espero ter a oportunidade de trabalhar com vocês de novo. Nós ficamos muito felizes. E quem puder, quem estiver assistindo nós aqui, a exposição, então, só reforçando, ela fica em exibição no Museu da Energia de São Paulo até o dia 7 de janeiro de 2022. E aí, na segunda quinzena, né, a partir aí do dia 22, se eu não me engano, vai ser realizada a abertura da exposição lá em Itu, e aí vai seguir até março, tá bom? As informações estão todas aí na descrição desse vídeo. E a todos que nos assistiram e participaram aqui, meu muito obrigado. E obrigado de novo, Marina, Arthur, Edgar e Nayara. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até a próxima. Principal marco clicável, botão configurações de microfone e câmera. Obrigado, gente. Valeu. Clicar, sair do estúdio link.